Damos graças a nosso Deus e também a glória para Ele, por nos encontrarmos aqui de novo, reunidos diante da sua presença. Glórias a nosso Deus. Uma saudação para toda a igreja, a nível mundial, para todas as congregações nesse dia, e a todo aquele a quem Deus tem trazido no dia de hoje, que esteja chegando pela primeira vez também, receba a bênção de Todo-Poderoso. E hoje, vamos exaltar nosso Deus. Hoje vamos exaltar o nosso Rei. Hoje temos o nosso coração preparado para sentir a manifestação e a presença do Todo-Poderoso. E por isso vamos orar, para oferecer a Ele essa reunião, para ter o seu respaldo a essa reunião, para que o poder do Evangelho se acumule em nossos corações e produza frutos ao 1000 por 1. Glórias ao Pai Celestial. É assim que oremos, digamos: Pai da Glória, Senhor de poder, Pai Santo, Senhor, nos regozijamos saber que estamos diante de Ti, nos dá muita felicidade, nos produz muito regozijo, nos alegra o Espírito, porque o Seu Espírito vem e vivifica o nosso, e nos dá ânimo, uma alegria celestial, um regozijo inefável. Palavras de Paulo, o apóstolo, que nós sentimos esse regozijo. Esse regozijo é fruto da sua presença, esse regozijo é fruto da sua manifestação. Esse regozijo nos dá o entendimento de saber que estamos reunidos em torno de Ti, Senhor, e Tu conosco, e está cumprindo as promessas antigas neste momento, que Tu falastes pela boca dos profetas. Estamos vivendo uma era de privilégios, onde estamos contemplando a manifestação do Teu poder. Poder, Senhor, que desejamos ter para ser transformados através desse poder, desse amor vivo, da presença, a movimento do Seu Santo Espírito em nosso coração. Desce, Pai amado. Estamos chamando, Senhor, estamos chamando Sua atenção a nível mundial, em todas as congregações. Altíssimo Pai, glorifica-nos, Senhor. Recebe, Senhor, essa reunião, porque Tu, Senhor, nos permitiste estar aqui. Nós preparamos para Ti. Recebe com alegria no seu coração, Senhor. Manifesta-te, Senhor. Glorifica-te nesse momento, Pai poderoso, em cada vida, em cada ser, em cada coração. Abre a mente, abre o nosso entendimento, Senhor da glória. Que seja abundante, Senhor, e profunda as suas bênçãos nesse dia. Te pedimos, Senhor, Sagrado Rei dos Reis, no nome amado e único do Seu Filho Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e eterno e glorificado para sempre seja o nome do nosso Deus. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, as Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, no livro de Efésios, e vamos buscar o capítulo número 1 de Efésios, exaltando a Deus em cada momento em nossa vida. Muito importante também, antes de chegar à reunião, vir nos preparando, vir meditando no Senhor, para que no momento em que estamos congregados se consuma o seu poder em todos nós. Glória a Deus. Então diz aqui em Efésios, vamos lendo todos juntos pausadamente, para que esse poder vivo de Deus, ao ler essa palavra, com entendimento e sabedoria, nasça um fervor em nosso coração. Bendito, a partir do versículo 3, versículo de 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Segundo nos escolheu, vamos lendo todos, nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, havendo-nos predestinados para sermos adotados como filhos seus, por meio de Jesus Cristo, conforme o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado, em quem temos a redenção por meio de Seu sangue, e perdão dos pecados, segundo as riquezas de Sua graça, que fez superabundar para conosco em toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério de Sua vontade, segundo o Seu beneplácito, o qual havia proposto em si mesmo, com a finalidade de restaurar todas as coisas em Cristo, na dispensação do cumprimento dos tempos, tanto os que estão nos céus como as que estão na terra, em união com Ele, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio de Sua vontade, a fim de sermos para louvor
de sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo também crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor de nossa herança, com a finalidade da redenção da possessão adquirida para louvor de sua glória. Quão maravilhoso, quão grande, quão glorioso é a palavra do nosso Deus. Pode sentar, irmãos, vamos honrar o Senhor cantando-lhe, e vamos cantar um hino que fala dessa piedade de Deus a nos escolher para receber sua graça, graça que nos salva, nos liberta, nos transforma esse evangelho. Cantemos o hino 220 com todo o fervor ao Altíssimo. O seu título é Fui Escolhido por Deus. Hino 220. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para la alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Seja louvado e bendito o nome do nosso Deus. E damos graças a Ele por esse bendito privilégio, por essa piedade, por essa misericórdia, por esse amor tão grande. Nos juntaram em seu amor, pelo beneplácito de sua vontade, para que conheçamos a salvação e a vida eterna. Glória a Deus! E nos regozijar desse evangelho e ver como Deus se manifesta, como Deus nos guia, através de sonhos, de visões, profecias, anuncia as coisas. Testificava um casal muito entregado à igreja, que estão felizes na congregação. O Senhor lhes prometia uma viagem. O Senhor lhe disse: vou lhe dar uma viagem e será de grande bênção. E eles começaram a se planejar, a se organizar. Eles vivem aqui nos Estados Unidos, na Flórida. Ela de nacionalidade colombiana e ele de nacionalidade equatoriana. Então eles disseram: vamos no país de cada um de nós, visitamos a igreja, porque o Senhor nos disse que seria uma viagem de muita bênção. Fizeram planos, mas sabemos, como diz o livro de Provérbios, fazemos muitas coisas, mas a última palavra tem Deus. A viagem não aconteceu fora do país, não deu certo, mas ficou o tempo das suas férias e foram convidados por uns familiares no norte do estado da Flórida a passar um tempo com eles na cidade de Jacksonville. Aí chegaram eles, mas aconteceu algo maravilhoso quando chegaram. A sua família notou que eles estavam diferentes, que seus semblantes estavam diferentes, que eles já não tinham mais o cabelo comprido como tinha antes, estava completamente transformado. Começaram a falar com eles sobre o Senhor.
usando esse dom de pregar que nós temos aqui na Igreja do Deus Vivente, glórias ao Pai Celestial, em de falar com muita facilidade e naturalidade que Deus nos fala, como Deus nos cura. Ele começou a contar a eles como dele, depois de 10 anos, sem poder mover o dedo da sua mão, louvando a Deus, numa reunião da igreja, num louvor, recuperou a mobilidade do seu dedo, glória a nosso Deus, e seguiu contando as maravilhas, e ele dizia, você usava óculos grossos? E ele disse, já não preciso mais. Um dia estava no estudo bíblico na igreja e aquilo me incomodava, não via igual. E dei conta que eu já não precisava mais de óculos. Deus me curou, glórias ao Pai Celestial, glória a Deus. E aí eles convidaram a igreja. Ele disse, a igreja maravilhosa já está aqui em Jacksonville. Convidaram a igreja. Um deles estava bem receptivo, mas ao mesmo tempo duvidava um pouco. Mas o irmão da igreja lhe disse, vamos amanhã, não deixemos de fazer. No momento de sair, a família que estava de anfitrião foi com eles para a igreja. E essa pessoa familiar, que estava pensativa e duvidando, foi assim mesmo. E quando chega à igreja do Deus vivente, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Senhor lhe disse em profecia, tu estás aqui não por falhar com seu familiar, tu estás aqui porque eu te trouxe e vou me manifestar a sua vida. E começou a falar coisas maravilhosas do seu coração. Ele chorava como uma criança, e quando olhou sua esposa, ela também chorava como uma criança. E desde este momento estão felizes na igreja, adquiriram suas bíblias, adquiriram seus inários, buscaram o livro de vivências também, salvando almas para o reino dos céus, o plano de Deus, fui escolhido por Deus, glórias ao Pai Celestial, glória a Deus, esse é o amor do Senhor, glórias ao Pai Eterno, vamos cantar esse amor. O hino 209, que tem um título maravilhoso que diz, ninguém pode me amar como Cristo. Cantemos a nosso Deus. Quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera, lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Graças Senhor, glórias a nosso Deus. Que maravilhoso meditar, por exemplo, que nesse fim de semana, dia 25, vamos estar nos reunindo como igreja em Singapura. Glórias a nosso Deus, louvado seja o Senhor. E assim mesmo na África e nas ilhas. Por isso nos preparamos muito e o Senhor nos oferece muito material. O tempo realmente tem que pedir ao Senhor que nos dê, porque temos uma infinidade de meditações. Convidamos a todos. Aqui do meu lado esquerdo temos aqui a página da igreja www.idmji.org, onde você pode
acessar e descobrir tudo dessa congregação, porque Deus preparou esse material para que chegue à nossa alma, para que façamos bom uso de todo esse imenso material de ensinamentos para nós. Glórias ao nosso Deus. Meditações, estudos bíblicos, pregações, perguntas, respostas da parte da nossa mestra, nossa irmã Maria Luísa, na presença e no poder do Espírito Santo, que nos ensina, que nos dá entendimento, que nos aconselha, que nos corrige, que nos prepara para uma grande bênção. Glórias ao Pai Celestial. Que nós temos que nos preparar todos. Também convidamos que façamos o uso dos nossos canais de YouTube, que são nossas fontes fiéis. Dessa maneira também nós nos tornamos fiéis ao conhecimento, à doutrina. Deus também permite que exista o nosso canal de YouTube com as mesmas siglas, para que ali encontremos todo esse material, os coros, os hinos, os cânticos. Cantar liberta, o cantar cura, o cantar desperta a mente, o cantar é para dar a glória a nosso Deus. Tudo isso, irmãos. O livro de vivências também tão maravilhoso, que conseguem adquirir em suas igrejas, em todo o mundo, e também nas plataformas digitais, em diferentes idiomas, onde a nossa mestra, a nossa irmã Maria Luísa, abre o coração e nos conta como Deus lhe semeou essa maravilhosa obra, e como ela foi fiel também, para que nós também sigamos esse exemplo, e dessa maneira siga se expandindo esse evangelho da salvação a todos os cantos da terra. Glórias ao nosso Deus. E também o canal oficial da nossa irmã Maria Luísa Piraquive, se chama assim, Maria Luísa Piraquive Oficial no YouTube, para que ali também nos regozijemos de todos esses ensinamentos e essa quantidade infinita de ensinamentos que Deus tem para o nosso benefício, para crescimento nosso, para a glória dele, honra dele, porque nós nascemos para louvor e a glória do nosso Deus. Bendito o nome do nosso Pai Celestial. Assim, vamos honrar a Deus, vamos ficar de pé, vamos cantar a Deus, coros. Vamos cantar o coro número 108, que tem como título, Como a Arca de Noé. Cantemos com muita alegria, com muita inteligência ao nosso Deus. Coro 108. Se encontravam, louvavam o nome do Senhor. Hoje nós, como aqueles, demos glória ao autor de nossa salvação, e com grande devoção edifiquemos um altar em cada coração. Quão formoso é o amor de Cristo, seu imenso amor. Amigos, agora a arca é Jesus Cristo, meu Salvador. Como a arca de Noé sobre as águas, balançava com o sopro dos ventos. Os que nela muito contentes se encontravam, louvavam o nome do Senhor. Hoje nós, como aqueles, demos glória ao autor de nossa salvação, e com grande devoção edifiquemos um altar em cada coração. Quão formoso é o amor de Cristo, quão formoso seu imenso amor. Amigos, agora a arca é Jesus Cristo, meu Salvador. Glória e honra e louvores a nosso Deus. E dar as graças é tão importante. Dar as graças a Deus. Vamos fazer, através de uma oração, dar as graças a Deus. Também a nossa atitude de vida diariamente. É como nos despertamos, abrir os olhos e dizer obrigado, Senhor. Antes de dormir, dizer obrigado, Senhor, porque Ele é tudo em nossa vida. Glórias ao Pai Celestial. Vamos agora orar. Vamos agradecer por tudo que nos tem permitido viver,
por esse plano maravilhoso que tem em nossas vidas, não só conosco. Não podemos pensar só em nós, temos que pensar também na nossa descendência, nas próximas gerações que virão, filhos, netos, temos que pensar neles também. E agradecer a tudo e também orar pelos dízimos, pelas ofertas. Oremos, digamos, Pai Celestial, Senhor, obrigado por tudo que lemos, por tudo que analisamos, por aquilo que cantamos, aquilo que vivemos. Vivemos nas suas mãos, decidiu se manifestar a nossas vidas por puro amor e afeto da sua parte, porque assim desejou. Nos chamaste, Senhor, e pensou em nós desde antes de organizar o universo. É um privilégio muito grande, Senhor, e te agradecemos. Isso é um compromisso imenso, Deus da glória, e permita que nós vivamos com gratidão, nos convertendo a Ti, com o nosso coração, a alma a Ti, renunciando, Senhor, a toda má forma de vida, tudo que fizemos de errado. Te damos graças, Senhor, lutando a cada dia para fazer, Senhor Deus, e nos superar espiritualmente, te dando graças, querendo mudar para o bem, abandonando tudo aquilo que não nos convém, tudo que te desagrada. Te damos as graças, Senhor, querendo nos converter realmente de maneira honesta e sincera a esse evangelho maravilhoso. Te damos graças por isso, e tu receberás essa gratidão e te glorificar nela, Senhor. Assim mesmo, Deus da glória, te pedimos que o Senhor abençoe os dízimos, as ofertas, que abençoe esse ato de obediência, de devoção, de fé, para a sua congregação, sua igreja, real e esplendorosa, siga crescendo e se fortalecendo com poder e glória. Obrigado, Senhor, por tua manifestação dos dons espirituais, a forma gloriosa como nos guia através do Espírito Santo, como se move o seu Espírito em nossas congregações. Tudo te pedimos e expressamos, Rei da Glória, no nome sagrado de teu Filho Santo Jesus Cristo, bendito o nome do nosso Deus. O Espírito de Deus se move. Vamos cantar esse coro, Pai Celestial, coro 72, o Espírito de Deus se move. Que a honra e a glória seja para nosso Deus. Que siga se movendo o Espírito de Deus, enquanto a nossa amada mestra siga nos ensinando o Evangelho. Les deixa com ela. Nossa amada irmã Maria Luísa. Que Deus abençoe a todos imensamente. O Senhor os abençoe, irmãos, irmãs, toda a igreja em geral, a igreja que já está em muitos corações, em muitos países. Muitos são os países que estão desfrutando da bênção de Deus, com uma alma, ou com 10 almas, ou 20 almas que estão buscando ao Senhor, crendo nele,
confiando nele e adorando-o, cantando para ele, lendo a Bíblia. A igreja está se estendendo assim como o Senhor o prometeu. Assim como Deus prometeu a Abraão. Deus disse a Abraão que ele seria pai de muitas nações. E naquele tempo, quando Deus falou a Abraão, eu creio que Abraão não entendeu, ele não compreendeu essa grande promessa. E Abraão morreu e seguramente ele não viu essa promessa cumprida. Mas a palavra do Senhor segue. E a palavra de Deus germina e cresce nos corações daqueles que se dispõem para segui-lo, para crer nele, para agradá-lo em tudo. É assim como passaram-se milhares de anos, passaram-se muitos séculos. Nosso Deus continua manifestando-se na terra, falando ao homem através de seus profetas, com sua lei que impôs através de Moisés, a lei de Moisés, os regulamentos, os mandamentos. E o Senhor lhes dizia sempre: os que cumpram meus mandamentos, que façam todo o meu, que os ponham por obra. Diz: eu os abençoarei e estarei sempre com eles. Aquelas promessas que Deus fez a Davi, e essas promessas que ele fez também a Salomão. Mas Salomão no físico, Salomão na carne não pôde viver, desfrutar dessas promessas maravilhosas, porque ele falhou a Deus. Mas a promessa de Deus continuou vigente. A promessa do Senhor seguiu através dos profetas, a palavra dita por eles, e o Senhor falava de um rei perfeito. Falava de um rei perfeito que essa noite, que nos corresponde ler em Mateus 14. Irmãos, vocês podem sentar-se, lá também vocês acomodem-se em seus lugares, podem sentar-se e acomodar-se. Que meu Deus abençoe a todos e que todos recebam chuvas de bênçãos. E se essa noite é hoje, no dia de hoje, Mateus 14, 1, que nos corresponde ler. Se der tempo, podemos também ler em um salmo, onde nosso Deus fala ou profetiza o salmista acerca do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos analisando, estudando o Evangelho de Mateus e temos aprendido, temos visto como as maravilhas de Deus se manifestaram naquele tempo há mais de 2000 anos e como até o dia de hoje Deus continua se manifestando igualmente e ainda se manifesta de uma forma mais profunda do que naquele tempo. E vemos como nosso Deus tem seguido, através do Espírito Santo, tem seguido o Senhor, ensinando-nos, guiando-nos e orientando-nos através de seu Espírito. E o Senhor nunca nos ha deixado, nunca deixou suas criaturas. Ele nunca se esqueceu do ser humano. E é assim como, se tiver tempo depois de ler aqui em Mateus 14, destacaremos também em uns salmos a grandeza do Senhor Jesus Cristo, que as pessoas leem e não entendem de quem se trata. Fala de um personagem ou fala de muitos personagens e as pessoas leem, não entendem, não sabem. Mas agradecemos a nosso Deus que Ele nos revelou a nós. E nós estamos nos deleitando. E cada vez que lemos os salmos, que eu posso dizer que os salmos são as vivências ou a biografia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele orava, quando Ele falava, quando o seu sofrimento, suas vitórias, o triunfo como rei e todas aquelas bênçãos e tudo aquilo que Ele viveu. Ali nos Salmos nós encontramos essas promessas ditas para o Senhor, ditas por Ele mesmo também, e que nós hoje, como crentes,
como seguidores do Evangelho do Senhor, estamos desfrutando também. Desfrutamos dessas bênçãos de nosso Deus e desfrutamos dessas promessas do Senhor. É assim como todos vocês são bem-vindos, convidados também para que se congreguem, para que assistam em alguma congregação, se bem seja durante a semana, de segunda a sábado, qualquer dia, ou bem seja no domingo. Tem diferentes horários no domingo, nos diferentes templos, sobretudo aqui nos Estados Unidos, sobretudo na Colômbia. Tem diferentes horários no domingo para sua comodidade, para que vocês assistam, porque é importante ouvir o Espírito Santo, ouvir a profecia, porque eu sei que Deus tem uma mensagem para vocês e Deus tem algo para cada um, bênçãos, e vai lhe ensinar e vai lhe dar promessas, vai lhe fazer muitas promessas de sua vida futura e vai lhe orientar de como é que você deve se conduzir na sua vida para que alcance a salvação eterna, para que alcance as bênçãos de nosso Deus. Então, é muito importante, eu sim os convido para que vocês se esforcem, sobretudo os de domingo, que no domingo eu sei que tem muitas pessoas que se agregam para ver o ensinamento pela internet. Tem milhares que se agregam ao ensinamento. Eu sei que vocês estão me ouvindo. Eu sei que para vocês vai esse convite, que dedique um tempo e congreguem-se, para que recebam a bênção completa da parte de nosso Deus. E assim, nós, hoje alegres e com nossos corações dispostos para aprender, para meditar nessa pequena história que o Senhor permitiu que ficasse como referência para nós do que o Senhor fez, ainda que foram milhares de milagres e sinais que o Senhor fez naquele tempo. E como disse João, o Evangelho de João diz que se tivesse escrito todos os livros de todas as maravilhas que o Senhor fez, de tudo que aconteceu, pois que os livros não caberiam no mundo, ele diz, porque foram milhares de coisas do que o Senhor fez e se manifestou. Assim como o Senhor, hoje conosco, está se manifestando grandemente na vida de muitas pessoas, em todo o mundo, em todos os países. Mais de 160 países estão desfrutando do olhar de nosso Deus a este país. O Senhor está olhando um país e está vendo ali a 10 corações que o amam, que o buscam, que clamam. E o Senhor abençoa por isso. Agradecemos ao Senhor por sua misericórdia e agradecemos ao Senhor também por sua promessa de dizer que Ele estaria levantando uma igreja muito grande em todo o mundo e que seria Ele quem converteria os corações. Ele seria o que traria as pessoas aos lugares, aos salões, aos recintos, para que todos nos reunamos, nos congreguemos, louvemos a Deus e o glorifiquemos. E dessa maneira, pois, o Espírito de Deus se manifesta no meio da congregação. Glória a nosso Deus. Mateus 14 diz assim, diz, por aquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse a seus servidores, este é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso atuam nele esses poderes milagrosos. Já que nessa leitura, o narrador pois já destaca que João já tinha morrido. Mais adiante, vamos ler essa história triste de João Batista,
Mas por agora diz que este Herodes pensou, como foi ele que mandou, pois matar João. Diz, eis que João ressuscitou, porque quem vai ter estes poderes? O verso 3, porque Herodes prendera João, diz, e o acorrentara e metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Quer dizer que este Herodes estava vivendo em adultério, porque estava com sua cunhada, com a esposa de seu irmão. E nos mandamentos do Senhor, segundo Levítico, capítulo 18, do verso 16, e o capítulo 20, verso 21, de Levítico, na lei de Moisés, o Senhor tinha proibido e dizia que tinha que respeitar. Nos casamentos tinham que se respeitar, os casais tinham que se respeitarem um e o outro e valorizarem-se, e que não era permitido que alguém tomasse a mulher de seu irmão para fazê-la sua mulher também. Isso está aí claro em Levítico, na lei. Então João, como ele estava pregando também a lei de Moisés, e também, ao mesmo tempo, estava pregando o reino dos céus, que tinha se aproximado o reino dos céus. E ele ensinava também às pessoas e lhes dizia, preparem seus corações, cumpram a lei e também estejam atentos, porque o reino dos céus se aproxima e o Senhor vem. E o Senhor vem com mão forte. E o Senhor não vai perdoar, porque se ele encontrar corações insensatos, corações incrédulos, desobedientes, pois lhes vai muito mal. Então João lhes dizia, preparem-se, apartem-se do pecado, arrependam-se, estejam em dia com Deus, para quando se apresente este rei que vem atrás de mim. Era a pregação de João Batista. E João pregava e ensinava também a esse Herodes, e lhe dizia que não era lícito que ele tivesse a mulher de seu irmão como mulher também para ele. E no 5 diz, e Herodes queria matá-lo, porém temia o povo, porque tinham João como profeta. O povo amavam João, o respeitavam, porque eles viram que Deus finalmente lembrou-se deles e tinham-lhes enviado um profeta, considerando que já tinham passado como 430 anos, que Deus não tinha se manifestado no povo, nem havia-lhes enviado profeta, nem Deus tornou a falar-lhes ou a manifestar-se de nenhuma maneira. Então, eles se sentiam longe de Deus e esquecidos por ele, até quando aparece João Batista. Por isso, o povo ficou muito feliz com a chegada, a aparição de João Batista. O povo era muito feliz. Deus lembrou-se de nós e nos enviou um profeta. E por isso o povo amava e estavam felizes, porque Deus tinha finalmente lembrado deles. Tantos anos, tantos séculos, mais de 4 séculos. E aqui, no verso 6, então, Herodes queria matar João, mas por temor ao povo não o fazia. Diz, todavia, tendo chegado o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou na presença de todos e agradou Herodes, pelo que este prometeu com juramento dar-lhe qualquer coisa que pedisse. E ela, instruída de antemão por sua mãe, disse, dá-me aqui, num prato a cabeça de João Batista. Então o rei entristeceu-se, mas por causa dos juramentos e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que se lhe dessem. Isso é muito triste. Sim, nós, como humanos, dá-nos dor e sentimos tristeza por este acontecimento. Mas eu estou segura de que Deus já tinha preparado João.
já o havia preparado para a morte, com a qual ele morreria, e seguramente Deus tampouco permitiu que ele sentisse dor, porque Deus faz tudo perfeito a seus filhos, os abençoa, eles abençoam seus filhos. Em meio à tribulação ou em meio à dor, ele abençoa, ele dá a alegria, ele dá a paz. Então diz, no verso 10 diz, e mandou decapitar João no cárcere, e foi trazida sua cabeça num prato, e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Então já os discípulos de João foram lá onde estava o Senhor anunciar, levar a notícia da morte de João. Em algumas partes, o Senhor começou a falar de João. Isso o encontramos em outros capítulos, quando, depois que os discípulos deram a ele a notícia, o Senhor fez um comentário formoso, belo, sobre João, que depois o leremos, porque como eu lhes dizia no início, os evangelhos, eles todos, é como uma repetição, cada evangelho repete o que o outro diz, porque foi uma compilação de todos os testemunhos que teve naquela época, dos milagres, do que o Senhor fez e do que o Senhor falou e ensinava. Então, havia muitas testemunhas e os encarregados de recopilar todas essas informações perguntavam às pessoas, ao povo, e eles lhes diziam como o mesmo acontecimento, só que com palavras diferentes. Mas era o mesmo acontecimento, como todos estivessem de acordo nos mesmos feitos, nas mesmas coisas. Então, nós vamos aqui encontrar em Marcos e em Lucas, aparentemente se repete o que diz Mateus, mas tem coisas que diz em outras palavras ou aprofunda mais. Porque tem outra parte onde o Senhor Jesus argumenta sobre João, quando lhe contaram que ele tinha sido morto no cárcere, quer dizer, decapitado, e o Senhor falou, muito bonito de João, que depois, isso leremos quando for o momento. Por agora, tem já aqui uma mudança de tema, e fala de um milagre que o Senhor fez, de multiplicar o pão, diz. Quando Jesus ouviu isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, a sós. E quando o povo ouviu, seguiu a pé desde as cidades. Aí vemos como as pessoas seguiam ao Senhor. Todo o tempo, todas as vezes que ele saía, o Senhor está em tal parte, tal lugar, pois seguiam-no para ouvir a palavra e também para receber os milagres, porque as pessoas mais que tudo queriam era receber os milagres, viver bem, estar bem, e que o Senhor lhes desse bênçãos. O 14 diz, e ao sair Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles, e curou os que estavam enfermos. Ao cair da tarde, aproximaram-se dele seus discípulos e lhe disseram, o lugar é deserto e a hora está avançada. Despede a multidão para irem às aldeias e comprarem o que comer. Jesus lhes disse, não tem necessidade de se retirar, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-mos aqui. Então mandou a multidão recostar-se sobre a relva, e tomando os 5 pães e os peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos, e ficaram satisfeitos, e recolheram o que sobrou dos pedaços, 12 cestos cheios. Glória ao Senhor. E os que comeram foram uns 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Milagre muito grandioso por parte do Senhor, e em meio que ele diz aqui que tinha feito muitas curas, que todos os doentes que todos foram curados. Esse é nosso Deus vivente. Esse é o Deus que pregamos. Não estamos pregando a um Deus que existiu faz mais de 2.000 anos.
Nem estamos pregando a um Deus que viveu, que esteve na época de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou na época de Moisés. Estamos pregando a esse mesmo Deus, que é o mesmo ontem. E quando diz que ele é o mesmo ontem, hoje, pelos séculos, significa que o que ele fez ontem, disse ontem, falou ontem, prometeu ontem, hoje o faz, o diz, o promete, e no futuro também, porque é o mesmo Deus, ele nunca deixará de ser. Ele é nosso Deus poderoso, ele não muda, ele não se esquece do que prometeu faz milhares de anos. Ele é o mesmo, diz, ontem, hoje, pelos séculos. Então, esse Deus que ontem falou a Abraão e lhe fez promessas, que ele seria pai de muitas nações. O Senhor não disse a Abraão, veja, Abraão, é que vais pregar o evangelho em todo o mundo, em todos os países. Naquele tempo não havia países. O mundo era muito pequeno. Mas o Senhor já, em seu plano, em seu projeto, tudo já estava feito. E por isso disse a Abraão que seria pai de muitas nações. Porque ele era o pai da fé. Era a fé o que Deus estava ressaltando em Abraão. A fé que teve Abraão, quando Deus lhe falou e lhe deu ordens e ele obedeceu, sem saber, sem conhecer, sem saber aonde ia, sem saber o que era isso ou aquilo, e ele simplesmente obedeceu a Deus. E essa fé, essa crença e essa obediência de Abraão foi o que Deus premiou. E isso foi o que Deus disse no futuro, dentro de milhares de anos. Essa fé vai continuar nos corações de muitas pessoas, de muitos seguidores. Continuará. E por isso lhe disse, serás pai de muitas nações, mas era a fé dele. Essa fé que veio reviver com Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo começou aqui a pregar, dizia, tem que ter fé, tem que crer. E qual era a fé? A fé era que eles tinham que crer, quer dizer, o povo, os discípulos e todas aquelas pessoas, naquele tempo, 2000 anos atrás, quando o Senhor começou a lhes falar, essa fé era, creia em Jesus Cristo, que é o enviado de Deus, é o precursor, o Salvador, o Messias, o prometido, o anjo da aliança. Ele é o que falou. Isaías, Jeremias, todos os profetas da antiguidade profetizaram acerca desse Salvador, desse Messias, desse Rei perfeito que viria. O Senhor Jesus diz, creiam nele, creiam que eu sou o enviado. E creiam, isso é a fé, que eles tinham que crer e aceitar e dizer, sim, Senhor, eu creio que tu és Deus. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Salvador, o Rei, que tu és o enviado de Deus. Eu creio que Deus tomou carne e se fez homem para estar conosco. Isso eu creio. Isso se chama fé. Isso é a fé. E essa fé, a fé que teve Abraão. E por isso Deus fez essa promessa, serás pais de nações, a fé. E o Senhor Jesus seguirá reinando e seu reinado será perfeito. Ele mudará os corações das pessoas. Habitará o lobo com o cordeiro. A criança recém-nascida colocará a mão lá no ninho da áspide, da serpente. Nada lhe acontecerá, porque não estava falando de animais, dos animais físicos, mas estava falando, era da característica da ferocidade ou crueldade que tivesse esse animal, cujo temperamento podem ter os seres humanos. Então, os seres humanos alguém pode ter a característica de uma serpente, de ser invejoso, de ser enganador, bom, enfim, o outro do urso, o outro da tartaruga. Cada animal tem sua característica, assim mesmo as pessoas se caracterizam, por isso se identificam com o animal e por isso Deus, na boca dos profetas, falava que para o futuro, quando venha esse rei, esse salvador, o Messias, que ele estaria pondo a todos aqueles que tivessem essas características das feras, os iam juntar e todos iam conviver, porque ia lhes tirar
todos esses defeitos, todo esse temperamento, toda essa inveja, esses ciúmes, egoísmos, ódios, rancores, tudo isso que é o que tem as características dos animais, das feras e o tem os seres humanos. Então o Senhor, por isso em Isaías 1 fala o profeta Isaías, diz o Senhor, diz, como será que vai habitar o lobo com o cordeiro? Como será que o urso, diz que a ursa estará pastando com as vacas? Como assim? O que é isso? Então, diz o Senhor, e todos estarão em meu santo monte, todos louvarão o nome do Senhor, glorificarão o seu nome. Estava falando das pessoas, dos seres humanos, com essas características de feras, que Deus iria mudá-los e que Deus muda. E eu vejo que isso é certo. Irmãos, eu creio que quantos de vocês Deus os tem mudado? A quantos de vocês Deus os há moderados? Seu caráter, seu gênio, sua inveja, tirou-lhes o egoísmo? Tirou-lhe o egoísmo, tirou-lhe o desejo de fazer mal às pessoas? Porque já está Deus conosco, Deus em nossos corações, Deus então cumprindo essas profecias, essas promessas dadas pelos profetas, cumprindo-a na vida de todos nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, crendo nele, com a fé no Senhor e aceitando a palavra de nosso Deus. Então Deus faz esse milagre e atua em nós e nos converte em ovelhas, em cordeiros mansos, em pombas que são simples. A simplicidade e o amor, isso é o que vai reinar entre os filhos de Deus ou entre os crentes, os seguidores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso é o que muitos de nós temos experimentado, os que já estamos há alguns anos nessa congregação, que Deus permitiu e está levantando, e tem permitido que nós cheguemos a essa congregação. Isso o vivemos, o experimentamos e dizemos, Deus vive, Deus é real, Deus não é uma mentira. Por isso digo que Deus é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. É o mesmo Deus. E o Senhor muda os corações e nos muda e faz que sejamos nobres, humildes e simples, amorosos, que sejamos misericordiosos. Então, por isso, para Deus não há nada impossível. Essa é a mudança, esse é o reino dos céus. Isso era o que João pregava. Isso era o que o Senhor Jesus também estava pregando, além de ensinar a lei de Moisés aos que não a tinham cumprido. Cumprem a lei de Moisés, porque já será tirada. Então, tu como vais fazer? Faça as coisas como Deus as ordenou. E por isso, esse foi o trabalho maravilhoso de João Batista, o trabalho maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando ele dizia, tenham fé, era isso? Crer e aceitar o Senhor Jesus Cristo como esse Deus que estava ali, nele, como esse Salvador, o Messias, como o que nos levará à vida eterna. Então, essa fé, e quando o Senhor prometia que em todo o mundo sua palavra seria pregada, o Senhor Jesus disse aos discípulos que isso nós vamos ler também. Lhes dizia, ide por todo o mundo e pregai esse evangelho a toda criatura. O Senhor, porque os discípulos não puderam ir por todo o mundo pregar, mas sim, o Senhor sabia que com o passar do tempo, com a tecnologia, com a ciência avançada, iria conseguir. E vemos que se está conseguindo, porque através da internet já se está falando da palavra de Deus. E no mundo, pois onde tem sinal de internet, pois as pessoas seguramente vão ouvir que Deus vive, que Deus existe, desejando com todo o coração que alguns países onde nunca lhes falaram de Deus, onde nunca lhes falaram da existência de Deus, esperando que ali também, através da internet, eles um dia ouçam, saibam que existe um Deus poderoso que fez o universo, um Deus que nos governa, bendito é o nome do Senhor. Isso é a palavra de Deus. Isso foi o que o Senhor Jesus Cristo disse. Ide por todo mundo e pregai. O Senhor sabia o que era o que estava dizendo. Glória a nosso Deus. Portanto que nós aqui seguimos desfrutando desta narração, desses feitos maravilhosos, dos milagres que o Messias fez quando tomou carne humana e se converteu em homem por
diz que é mais ou menos 33 anos. Mas nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele está agora em espírito e se manifesta em espírito. Então, que formoso é que nós aqui, à medida que vamos lendo, vamos nos deleitando e vamos gozando no poder de Deus, em sua misericórdia e na forma de seus mistérios, como vão se desenvolvendo, esclarecendo para as nossas vidas, para que nós nos alegramos e tenhamos mais fé e confiemos nele e sigamos em frente até o final de nossas vidas e ganhemos a vida eterna. Bendito é o Senhor. Aqui lendo, aprenderemos a orar, aprenderemos a buscar a Deus, clamar a Ele. Isso tudo é uma aprendizagem completa. Assim que no verso 22 diz: em seguida ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E uma vez que despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Quando chegou a noite, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, Jesus veio até eles andando sobre o mar. O Senhor veio caminhando por sobre a superfície das águas. E os discípulos, ao verem-no andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, quer dizer, se surpreenderam, se confundiram, não entendiam o que era o que estavam vendo. Diz, é um fantasma. E puseram-se a gritar, cheios de medo. Porém, em seguida, Jesus lhes falou, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas ao perceber o vento forte, teve medo e, começando a submergir, gritou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé. Quer dizer que, nesse momento, Pedro, como percebeu os ventos fortes e viu que isso era como perigoso, esqueceu, nesse momento, confiar nas palavras que o Senhor lhe tinha dito. Vem, caminha, vem. Esqueceu e desconfiou do poder do Senhor. Desconfiou do poder. E, mais bem, pôs-se a observar a natureza, o que ele estava vendo neste momento. E por isso lhe aconteceu isso, diz que começou a submergir. E o Senhor lhe diz, não tivestes fé, duvidastes, desconfiastes de mim, não creu em mim. E te convertestes como um humano neste momento, e por isso tu estavas passando, estava acontecendo que tu ias submergir. Isso foi uma grande experiência que Deus deu a Pedro. E isso faz que nós também analisemos nossa vida. E que nós, às vezes, dizemos, eu confio no Senhor. Sim, Deus me falou, Deus me prometeu. O Senhor vai me ajudar, Ele vai me abençoar, Ele vai me curar, porque Ele me disse, eu creio e eu confio. Mas depois, quando a pessoa vai ao médico e o médico lhe diz, está muito grave isso, você terá poucos meses de vida, então vem a desconfiança e a dúvida. Quando vem a tribulação, o problema, a dificuldade, então começa a dúvida. E aí, pois, você arruína tudo, arruinamos tudo. Porque com essa dúvida e esse medo ou esse temor do que nos dizem, então já fizemos que perdêssemos as bênçãos do Senhor e que já Deus não vai cumprir sua promessa ou o que Ele disse que me daria. Porque duvidei, porque tive medo, porque criei nas pessoas, porque criei nas circunstâncias, porque eu tive mais credibilidade na circunstância do que eu via na realidade, do que confiar nas palavras do Senhor ou confiar em um Deus vivo, que é Ele quem dá a vida e a tira. Mas não confiei. É isso. Então nós podemos perder as bênçãos por essa dúvida. Por isso tem que confiar no Senhor. E tem que confiar
E as pessoas dizem, sim, sim, é que eu confio, mas é porque não lhe chegou a tribulação e a prova. Quando lhe chega o momento da prova e a dificuldade, aí é onde vai provar para ver se sim está confiando ou não, e aí é onde demonstra que não está confiando no Senhor. Porque se angustia, se desespera, não sabe o que fazer. Então tem que confiar no Senhor. Confiar e crer, porque é Deus o poderoso. E nós temos que andar também muito bem diante do Senhor para ter sua graça, para ter sua mercê, para que Ele nos abençoe, nos ajude. Ouça nossa oração, pois também nós temos que dar-lhe ao Senhor, fazer boas obras e atuar muito bem, andar retamente, apartar-nos do mal, do que é mal, do pecado, e não dizer as mentiras, não estar aparentando, não estar criticando, murmurando, questionando, senão fazendo as coisas bem, para que assim Deus esteja sempre contente comigo e me ouça em qualquer momento da minha vida. Então, confiar em nosso Deus, mas também tem que dar-lhe a Deus o que ele merece. E aqui diz que quando eles subiram para o barco, acalmou o vento. Então os que estavam no barco vieram e adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. E finda a travessia, aqui no verso 34. E finda a travessia, chegaram à terra de Genezaré, quando reconheceram os homens daquele lugar. Recordemos que o Senhor Jesus Cristo nasceu lá, se criou em Genezaré. E diz quando reconheceram os homens, por que o reconheceram? Porque ele tinha vivido ali, que ali estava sua família, os pais, seus irmãos, irmãs, todas ali. Diz quando reconheceram os homens daquele lugar, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e lhe trouxeram todos os que estavam enfermos. Mas diz aqui no 36, diz, e lhe rogavam que os deixasse tocar somente na borda do seu manto, e todos os que o tocaram ficaram completamente curados. Então, as pessoas, digamos, os que não tinham a oportunidade de falar com o Senhor ou de estar como mais próximo do Senhor e dizer-lhe, Senhor, eu estou doente, faz tal milagre em minha vida, veja o milagre, preciso disso, preciso daquilo. Quem não podia mais, então diz que com tocar o manto, recebiam a cura, porque essa era a promessa que nosso Deus, o Pai, tinha feito acerca de Jesus Cristo pela boca de seus profetas, que o Senhor Jesus Cristo, quando estivesse se manifestando ao mundo, estaria fazendo milagres e sinais e muitas bênçãos as pessoas receberiam da parte dele. Então, por isso, tem que destacar nos Salmos, quase todos os Salmos falam de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem alguns salmos que ressaltam mais a obra do Senhor Jesus Cristo. Portanto, repassemos um pouquinho o que diz aqui no Salmo 72, que fala do Senhor Jesus Cristo, fala dele. Esse profeta, salmista, falando do nosso Senhor Jesus Cristo, porque essa era a promessa de Deus, ressaltando ao Senhor Jesus Cristo, e sempre Deus dizia, através de seus profetas, dizia, para os dias posteriores, dizia, nos posteriores dias, isso vai acontecer, isso acontecerá, porque vem esse rei perfeito e ele sim vai fazer justiça, porque ele é o justo. Então, o povo de Israel, quando ouviam essas promessas desse rei perfeito que viria, eles eram felizes, porque eles pensavam que esse rei seria como qualquer dos reis que estava nesse tempo governando, que era um rei, pois, de carne e osso, que iria governar 30, 40 anos ali em Israel. E eles esperavam, era esse rei, que viria da melhor família, seguramente, mas Deus sempre disse que viria da linhagem de Davi. Então, é claro que sempre todos estavam esperando da linhagem de Davi em que momento apareceria esse rei perfeito que estaria governando e que seu governo, pois, seria um governo humano. Mas Deus não estava falando de governo humano, senão de
um reino espiritual, um rei espiritual, um reino espiritual, um governo espiritual, que é o que nós hoje estamos recebendo da parte de Deus, que Ele nos governa. O Senhor governa o universo, mas a sua igreja, o seu grupo, sua congregação que Ele está formando, nos governa através do Espírito Santo, nos ensina, nos dirige, nos guia por sonhos, visões e também profecia. Então aí temos esse rei perfeito, e esse rei perfeito muda nossos corações, da maldade nos converte em pessoas boas. Pessoas boas. E eu estava lhes destacando aqui de que o Senhor tinha estado lá em Nazaré, porque dizia Jesus de Nazaré, e em outro capítulo, segue de que ele esteve em Nazaré porque ele ali se criou com sua família, o conheciam e ali não creram no Senhor. Não creram quando ele pregava. E por o Senhor dizia, bom, o profeta não tem honra em sua própria terra, mas o Senhor fez seu trabalho em toda aquela região. E aqui no Salmo 72 disse, Salmo 72, alguns versos que falam do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a promessa. Aqui em Salmos, pois, retrocedi há muitos séculos atrás, porque esses salmos estão escritos desde a época do rei Davi. E o rei Davi, ele foi como o segundo rei, creio, segundo rei em Israel. Sim, porque o primeiro foi Saul e logo seguiu o rei Davi. E desde o rei Davi, ele é o autor da maioria dos salmos, porque o rei Davi foi profeta, foi rei. Então ele é inspirado também pelo Espírito Santo, vendo as maravilhas de Deus em visão. Falava, mas ele tampouco entendia de quem se tratava, quem seria esse personagem maravilhoso que Deus falava sempre. Mas aqui nós sim sabemos quem é esse personagem e o estamos desfrutando hoje. Desfrutando do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos séculos, o Rei eterno, o Rei justo. Diz, ó Deus, o Salmo 72 diz, ó Deus, dá ao Rei teus juízos, quer dizer a Cristo Jesus, e tua justiça ao Filho do Rei, o mesmo Senhor Jesus Cristo. Ele julgará teu povo com justiça. Quem? O Senhor Jesus Cristo. E a teus aflitos os julgará com juízo. Os montes levarão paz ao povo. Os montes são personagens governamentais, personagens importantes. São esses montes porque são comparações. Levarão paz ao povo. E os montes, que também são personagens, justiça. Porque quem são esses montes? Seguidores do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. E eles aprenderão com seu rei e farão também o bom e o justo. Porque por isso o Senhor Jesus está fazendo muitos seguidores, muitos obreiros em sua vinha, em seu povo, em sua igreja, que é o mesmo. E Ele quer que todas as pessoas sejam obreiros, trabalhadores nessa vinha, nessa nação espiritual, nesse Israel espiritual, nesse povo que o Senhor Jesus Cristo está formando e que aperfeiçoará até ser uma igreja perfeita. Assim o diz a palavra de Deus, mas tudo é espiritual. Então diz, julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado, e esmagará o opressor. E aqui no verso 8, estamos falando do Senhor Jesus Cristo, diz, dominará de mar em mar. Quem dominará? O rei, diz, vai dominar seu domínio, seu governo como rei. Diz, de mar em mar, quer dizer todo o mundo. Todo o mundo vai dominar, vai governar. E desde o rio até os confins da terra. Perante ele se prostrarão os moradores do deserto. Os moradores do deserto são pessoas necessitadas, míseras, que não têm de Deus. São comparados com os que vivem no deserto, que carecem de tudo. Carecem do elementar para viver.
mas tem ali no deserto os moradores. Então são pessoas que sofrem, pessoas pobres, de poucos recursos. Mas isso tem um simbolismo, dando a entender que esses moradores do deserto são pessoas cujo coração anda sem Deus e precisam de Deus, precisam da proteção, do amparo, do amor, do cuidado de Deus, do alento de Deus, da paz, necessidade. Eles precisam, porque é comparado como morador do deserto, mas diz que perante ele se prostrarão estes seres. Seguramente muitos de nós éramos como os moradores do deserto, nosso coração estava sem Deus e sem esperança. Mas hoje já não somos moradores do deserto. Hoje já temos o nosso Deus em nosso coração, em nossa vida. O verso 10 diz: os reis de Tarsis e das ilhas, quer dizer os gentios, trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons ou presentes. Todos os reis se prostrarão diante dele. De quem? Do Rei perfeito, chamado Senhor Jesus Cristo. Todas as nações o quê? Todas as nações o servirão. Porque ele disse, tem que pregar o evangelho em todo o mundo. Aqui não se contradiz a palavra de Deus. Aqui está a palavra profética de séculos atrás. E está se cumprindo. Está se cumprindo, porque já a palavra do Senhor começa a estender-se e as pessoas, através desses meios de comunicação, através daquelas redes inventadas ou pelo conhecimento que Deus dá ao homem, então vai se conseguir que a palavra de Deus se divulgue a toda criatura. E assim será. Então, o Senhor aqui no verso 13 diz: terá misericórdia do pobre e do necessitado e salvará a vida dos pobres. Mas aqui não está falando dos pobres de riqueza, de dinheiro, senão das pessoas que ignoram a palavra de Deus, como são, por exemplo, esses países também onde não creem em Deus, porque nunca lhes pregaram de Deus, nunca lhes ensinaram que Deus existe. Então essas pessoas são necessitadas, são pobres, são pessoas pobres, sem Deus, sem esperança, mas um dia chegará a palavra de Deus a eles, então eles já vão deixar de ser pobres e vão ser ricos em Deus, porque vão conhecer a Deus e verão a mão de Deus manifestando-se. Então agradecemos a nosso Deus, glória a nosso Deus, que o Senhor permite tudo isso. E diz, viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e se orará por ele continuamente, por esse rei perfeito. Todo dia se lhe bendirá a esse rei perfeito, porque ele o merece. Diz, e os da cidade florescerão como a erva da terra. Será seu nome para sempre o nome do Senhor, e se perpetuará seu nome enquanto dure o sol. É um dizer, porque seu nome será perpétuo pela eternidade. Benditas serão nele todas as nações, e o chamarão como bem-aventurado. O chamarão bem-aventurado a esse Rei perfeito, ao Messias, ao Salvador, a nosso Rei Jesus Cristo. Bendito é o Senhor. E diz o 18, bendito o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre seu nome glorioso, e toda a terra seja cheia da glória de nosso Deus. Bendito e louvado o nome do Senhor, porque realmente assim é como os Salmos, que nós leamos Salmos, aí está destacando a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E está destacando que os Salmos falam desse Rei perfeito, que Deus tinha prometido tanto através de seus profetas e através do mesmo Moisés, e que prometeu também a Abraão, quando lhe disse que seria pai de muitas nações, pela fé. Era a fé. E o Senhor Jesus Cristo é fé. O que ele prega é a fé.
Confiam e creiam que eu sou. Eu sou o que havia de vir. Eu sou o que dará a salvação à humanidade. Então, nós aqui estamos porque estamos conhecendo essa verdade, esse caminho. E vocês todos lá são convidados. Convidados também para participar. Congreguem-se, vão a uma congregação, recebam a palavra de Deus e que Deus more em seus corações. É o convite. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia, porque aí é onde está tudo o que concerne a nosso Deus. E o Senhor também estará revelando àqueles corações dispostos, lhes revelará seus caminhos, sua doutrina. A glória seja para o nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus, agradecê-lo. Agradecemos ao nosso Pai. Obrigada, eterno Deus. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus verdadeiro. Deus de Abraão. Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus de Moisés. Nosso Deus todo-poderoso. Nosso Deus que sempre tem tido misericórdia da humanidade. E que hoje estamos desfrutando também desse Deus poderoso, desse Rei justo, desse nosso Deus dos céus e da terra. E o estamos desfrutando. E desfrutamos da manifestação do Espírito Santo. E desfrutamos dos dons espirituais. Desfrutamos de todas essas bênçãos e promessas que Ele nos fez. As bênçãos que nos dá constantemente, todos os dias, dia após dia, o Senhor está se manifestando. Tem milhares de pessoas que falam, que testemunham das bênçãos que Deus lhes deu, dos milagres, curas, prodígios que o Senhor tem feito na vida de cada um. E eles testemunham. Esse é nosso Deus. Glória a teu nome, meu Senhor. Tu és grande e justo. Senhor, tenhas misericórdia. Estendes tua mão que cura, porque além do mais és nosso médico divino também. Tua mão que cura, Senhor, sobre todas as pessoas que estão doentes. Veja, Senhor, as diversas doenças que há e que cada pessoa tem uma doença diferente. Estendes tua mão e estejas curando, estejas limpando e libertando. E também, Senhor, tira e repreende esses espíritos maus, bruxarias, feitiçarias, maldições, todos aqueles espíritos imundos que querem possuir as pessoas para privá-las de seu raciocínio, para privá-las de falar ou de ouvir, ou de qualquer movimento em seu corpo, ou de comportar-se como uma pessoa normal. E esses espíritos imundos as impedem, paralisam, põem uma pessoa ali inconsciente, ou a põem em uma cadeira de rodas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Faz milagres e sinais, Senhor. Limpa, liberta, cura. Tu és, Senhor, nosso Deus, em que temos confiado e confiaremos sempre. E Tu tens nos ajudado, e Tu tens nos demonstrado que existes e que tens feito muitos benefícios em nossas vidas. Obrigada, Pai Santo. Obrigada, Senhor. Abençoe a todas aquelas pessoas que dispõem seu coração para seguir seu caminho e para louvar-te e para bendizer teu nome, porque Tu o mereces. A honra, a glória e o louvor sejam para Ti, desde agora e para sempre. Amém. Glória a nosso Deus. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí.
Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aqui. Bendito é o Senhor, glória a nosso Deus. Muito obrigada, irmãos e irmãs. Muito obrigada a todos vocês que estão ali na tela. Que meu Deus os abençoe grandemente. Um abraço muito forte para vocês. O beijo para as crianças. E o Senhor os abençoe e derrame chuvas de bênçãos. Obrigada.